Tem sim, tem o Julim Trembala, Manda aí, Julinho. ele mandou aqui, você já tomou ayahuasca? Se sim, acredita nela como uma forma de conexão com Deus? Perfeito. Faz 2 meses, né? Que eu saí de um retiro com a tribo Yawanawá, com a Ruxarro, que é a chamada de a primeira mulher pajé do Brasil, e já tive muitas experiências com a ayahuasca. Mas, novamente, trazendo sobriedade para o campo da espiritualidade. Tem muita gente que... Sim, a ayahuasca é uma ferramenta, né? Existem várias ferramentas que você pode utilizar para o autoconhecimento, mas tem muita gente que confunde o meio com o fim. E aí cai em autoilusões. Eu mesmo já quase caí em várias. Daí, tipo, cara, cansei de ver em sessões de ayahuasca pessoas que atingiram grandes percepções e curaram muitas dores, e muitas pessoas que vão lá e usam o chá como se fosse uma droga. Como se fosse uma droga. E eu acho que não é uma experiência para todo mundo. Você tem, do ponto de vista da psicanálise, porque é uma experiência muito forte, e se você não tem a tua psique devidamente estruturada, você não está com um ego muito preparado para lidar com uma experiência tão grande quanto essa, pode acontecer aquilo que a gente vai chamar de cisão do ego, que é esquizofrenia. Eu já vi muitas pessoas passando, saindo de casas de ayahuasca assim, completamente perdidos em relação à realidade, e achando que tá tudo bem, namastê, gratidão, e tá com a vida toda cagada. Então, eu indico para quem quer ter essa experiência, que você saiba o que você está buscando, 2, que você procure uma boa casa, observe a procedência dessa casa, observe a vida de quem conduz essa casa, e 3, tenha boas ferramentas, meditação, filosofia, outras ferramentas já prévias do autoconhecimento que possam te ajudar. Qual foi o termo que tu usou para esquizofrenia? Cisão do ego, é isso que significa, esquizofrenia, cisão do ego. Mas isso é um termo da psicanálise? O que significa isso, cisão do ego? Como assim? Por exemplo, assim, Arthur, nós temos nossa mente consciente e nossa mente inconsciente. E na mente consciente, quem é o gerente, quem comanda a porra toda da mente consciente é o ego. O ego é aquela noção que a gente tem de eu, que vai organizar as experiências que a gente viveu num espaço-tempo e num corpo, né, associadas ao corpo. Então você vai ter o ego organizando, eu vivi isso ontem, quando eu era criança eu pensava assim, eu me comportei assim, eu estou agora sentindo isso. Vai organizar todas as informações que são captadas pelo corpo, pelos sentidos e pela mente. Então ele organiza o rolê. Mas ele não é a única força que nos atravessa. Para a psicologia analítica a gente tem os complexos, que são outras forças dentro de nós, que estão para além da mente consciente, que, por exemplo, o nosso ego ele vai dizer, isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode, isso é legal, isso não é legal, isso eu quero, isso eu não quero. E para baixo disso a gente tem muitas sombras, né? Vontades reprimidas, traumas que são doloridos demais para a gente lidar, informações que vêm em excesso e não conseguem ser captadas pela mente consciente. Então, por exemplo, nessa conversa hoje, claro, muita coisa foi captada pela mente consciente, mas vai ser muita coisa para absorver. E a gente vai sair daqui, tinha alguém conversando ali na mesa de almoço enquanto eu estava esperando para a entrevista aqui, e tudo isso é absorvido pelos sentidos, mas não dá tempo da mente consciente processar tudo isso. Isso tudo vai sendo acumulado no nosso inconsciente, e quando acontece a esquizofrenia, a cisão do ego, é quando o ego ele está muito fraco, ou a experiência que acontece é mais forte do que a capacidade do ego para lidar com aquilo, e aí a gente perde esse cara que está organizando todo o rolê, e outras forças, outros impulsos, outros desejos dentro da gente tomam o controle. E é aquele momento que a gente fala, caraca, como é que eu fiz isso? Talvez o cara que chegou no trânsito ali em casa falou, meu Deus, não era eu. Se ele visse numa câmera sendo filmado, como é que eu fiz isso? Né? Interessante, então, isso é quando o ego não existe mais, quando ele quando morre, ele se fragmenta, ele quebra. Ele quebra, cisão do ego. Ou vem alguém assim e tira o ego do posto dele. A gente ouve falar muito mal do ego, então em algum nível ele é importante. Boa, irmão. Para a psicologia analítica, ela é egóica, ela é muito importante. Eu gosto muito de trazer uma história real budista que aconteceu, que um mestre falou para o discípulo dele, você precisa matar o ego, você precisa matar o ego, você precisa matar o ego. Aí ele foi lá e se matou. Literalmente se matou. Para a psicologia analítica, novamente, é uma perspectiva. O ego é o veículo que conduz ao self. Então, trazendo a linguagem da espiritualidade, nós temos o nosso eu maior e o nosso eu menor. O nosso eu maior seria esse retorno ao Éden de maneira consciente. Lembra? A gente saiu do Éden.
O eu menor seria a queda do Éden, quando a gente adquiriu consciência e junto com isso surgiu a noção de eu. É que o animal não está pensando, eu penso isso, eu sou isso, eu tenho essa história. Ele simplesmente está agindo. Então, o caminho para a psicologia analítica seria desse ego caminhando em direção ao self. E como que ele faz isso? Né? Ele sem achar que ele é o dono do mundo, então o ego compreender o seu espaço limitado na existência e ele se colocar a serviço do todo. Então, imagina assim, uma célula do nosso corpo. Ela é um indivíduo, um ser isolado. Se essa célula ela começa a trabalhar só em favor de si própria e começa a tentar deturpar as células ao seu redor em benefício de si próprio, corromper, a gente vai chamar isso de câncer. Né? E esse câncer ele vai crescendo a tal ponto que até o organismo do qual ele faz parte entra em risco. Ou seja, não é bom nem para a célula. Né? A própria célula se coloca em perigo. Então, a noção de um ego saudável é um ego que ele vai compreender o seu papel dentro do todo e vai buscar cada vez estar mais conectado com o organismo do qual ele faz parte e se colocar em serviço cumprindo com o papel ao qual ele foi designado na vida dele. O ego também é importante pra gente conseguir conviver em sociedade, né? Claro, como é que tu vai tentar conversar com um esquizofrênico? Então acabar com o ego, matar o ego não é o caminho. A gente ouviu muito falar sobre isso, né? Sobre não ter ego. Não é esse o caminho. É ter o ego e entender que ele tá ali, entender quando ele se manifesta. É isso? Assim, é porque a gente pode usar a linguagem simbólica, né? Então, quando alguém tá por exemplo, numa tradição espiritual, quando alguém fala, você precisa acabar com o ego, ele, literalmente, talvez ele não pode estar falando aquilo que talvez realmente não seja algo útil, né? E é impossível. Todo ser humano tem um ego. Todo ser humano tem um ego. Alguns têm um ego mais estruturado, outros têm um ego menos estruturado. E alguns têm um ego inflado, que geralmente são pessoas que buscam muito poder, né? Então, o ego ele tem o seu papel na nossa psique. Onde há consciência, há ego, há uma noção de eu. Ego é o eu, a noção de eu. Mas, cara, pensa você, Arthur. Esse eu que já se identificou com essa forma de vestir, com esse cabelo que você está usando agora, com as opiniões ideológicas, políticas e sobre a própria vida que você tem agora, não é o mesmo do que há 5 anos atrás e talvez depois dessa conversa já seja outro. Então esse ego está em constante transformação. E se a gente se identifica demais com o momento presente que o ego está vivendo e com o próprio ego, né? Ou seja, você vê como você não se reduz ao ego. Como tem muito mais que aconteceu na tua vida que está para além do ego. Só que quando você se identifica demais com o ego, ele se torna rígido ou inflado. Né? E aí isso vai contra a estrutura da vida. E aí isso se torna uma doença. O egoísmo é uma doença. Os problemas que a gente vive hoje, corrupção, violência, guerra, destruição do meio ambiente, vem de problemas egóicos, de uma super identificação com o ego, de eu achar que o meu bem-estar, né, desse eu, é mais importante do que o bem-estar do outro. Então eu ataco o outro, eu roubo o outro, eu tiro os recursos dos outros, eu deturpo o meio ambiente em meu favor. Isso é um ego inflado.